Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Pregador MR. Eu sou Samuel Santos e estou aqui mais uma vez para trazer mais um momento da Palavra de Deus para a nossa vida, mais um estudo. Eu e você vamos continuar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Amém? Convido a você, venha participar, venha assistir, venha compartilhar, venha deixar aí seu like, tá bom? Venha se inscrever se você ainda não se inscreveu no nosso canal. Que Deus possa abençoar a tua vida em nome de Jesus por isso. Amém? Para a glória do Senhor. Esse é o tema, os degraus do conhecimento, parte 7. Nós estamos falando sobre o poder e o mover do Espírito, a vida de Cristo. É o degrau do ouro. No vídeo anterior nós iniciamos aqui falando sobre o elemento principal, amados. O degrau do conhecimento do ouro é essencial e fundamental que nós venhamos aprofundar no elemento chamado Espírito Santo, na pessoa do Espírito Santo. Ele é o caminho para nós alcançarmos o sobrenatural, é o caminho para nós termos total acesso às coisas de Deus, ao sobrenatural de Deus, como nós vimos no vídeo anterior. Ele é aquele que vai aos extremos, aos dois extremos, as profundezas e nas profundezas de Deus, ao extremo para ressuscitar vidas, para ressuscitar um milagre na tua vida, ressuscitar aquilo que o diabo tem matado, roubado e destruído, para ressuscitar aquilo que você tem dado como perdido na sua vida. Mas em nome de Jesus, amado, o Espírito de Deus é o elemento, é a pessoa, é aquele que tem todo o poder e a capacidade, a autoridade e o poder de restaurar, de trazer de volta, aleluia, de nos posicionar, amados, no lugar que Deus realmente deseja que nós venhamos estar. E é aquele que nos revela todas as coisas, amém? O poder de Deus sobre a nossa vida. Nós temos que seguir o caminho do Espírito Santo. É Ele que nos conduz, amém? Quando nós falamos de ressurreição de Cristo, de vida de Cristo em nós, do Cristo em nós, nós temos que falar do Espírito de Deus. Nós temos que buscar o Espírito de Deus, temos que nos envolver com aquilo que realmente é do Espírito Santo para a nossa vida, em nome de Jesus. E nós vamos continuar falando sobre esse Espírito, amados, amém? Gênesis capítulo 1. Vamos falar sobre o mover do Espírito, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Senhor, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Pedimos que o Senhor nos abençoe, ó Deus. Acrescente os teus valores ao nosso coração. Abençoe aqueles que estão nos assistindo agora, em nome de Jesus. Que o Senhor possa abrir os corações, ouvidos, olhos, Senhor, para que eles possam compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a vida deles, para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. O mover do Espírito Santo. O mover do Espírito Santo é uma fonte de vida, amados. Fonte de vida. E é fundamental que nós venhamos nos estender nesses valores do mover do Espírito sobre a nossa vida, porque se falamos de ressurreição, falamos de vida de Cristo, nós temos que falar do mover do Espírito sobre a nossa vida. Aleluia! Como diz lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, amados, em nome de Jesus. Diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Amadas, aqui tem um grande mistério para a nossa vida. Aleluia! Aqui tem um segredo que nós, como igreja do Senhor, como homem de Deus, mulher de Deus, nós temos que entender. O Espírito de Deus se movia onde não havia nada, ainda não havia feito, não havia criado nada no mundo, na terra. Ainda não havia o elemento homem, ainda não havia nenhum tipo de elemento ser vivo ainda na terra, somente os céus e a terra. Mas ainda assim, a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus se movia
Sabe o que eu entendo? Nós podemos entender, e aqui há de revelação para a nossa vida, é que o Espírito Santo, o Espírito de Deus se movia para algum propósito, para um objetivo específico. E eu acredito, amados, na revelação do Espírito de Deus, é que o mover do Espírito, aqui reverenciado, aqui como referência na superfície das águas, eu entendo que o Espírito de Deus se movia para que tudo que Deus havia criado se mantesse, aleluia, em existência. O Espírito de Deus mantinha a existência tudo que Deus havia criado. Para isso o Espírito Santo, ele se move. Aonde o Espírito de Deus se move, a vida. Aonde o Espírito de Deus se move, a existência. Aonde o Espírito de Deus se move, nós podemos ter total certeza e convicção de que ali há vida. De que ali, aleluia, Deus está mantendo a existência o que Ele criou. Então, o propósito do Espírito de Deus se mover sobre a face das águas é para que a palavra de Deus, o Espírito de Deus, mantesse tudo que Deus havia criado. Então é nessa linha que nós vamos seguir, amados. É na linha do mover do Espírito, aqui em Gênesis, como referência, é que nós vamos seguir. Nós precisamos, amados, entender de uma vez por todas que precisamos que o Espírito Santo se mova. Aleluia! O mover do Espírito é fonte de vida. O mover do Espírito é existência de vida. O mover do Espírito mantém tudo aquilo que Deus criou na sua vida. Tudo que Deus criou, tudo que Deus projetou, tudo que Deus realizou na tua vida, toda a obra que Deus, aleluia, tem preparado para a tua vida, o mover do Espírito faz com que tudo isso aconteça. Louvado seja o nome do Senhor. Siga esse caminho. Acompanhe o meu raciocínio, amado. Aleluia. A ressurreição de Cristo traz isso para a nossa vida. Como diz lá em Colossenses, né? Cristo em vós. A existência de Cristo dentro de nós é que traz, aleluia, essa fonte de vida através do Espírito de Deus. Por isso que é necessário e importante que nós venhamos nos envolver, aleluia, com isso aqui, amado. O poder e o mover do Espírito. Nós precisamos, como igreja de Deus, igreja de Cristo, trazer esta essência em tudo que nós fazemos, em tudo aquilo que nós somos, em tudo aquilo que nós produzimos, tudo aquilo que Deus criou no nosso coração, criou na nossa alma, criou no nosso espírito. Aleluia. Toda a obra da palavra de Deus na nossa vida espiritual precisa haver esse mover do Espírito para que haja essa existência. Aleluia. Para que todo o tempo, aleluia, que Deus quiser operar sobre a nossa vida aconteça. Precisamos manter esse mover sobre a nossa vida para que tudo aquilo que Deus estiver projetando sobre a nossa vida, sobre a tua vida, sobre a minha vida, aconteça. Então este é o caminho do conhecimento que nós temos que seguir. O degrau do ouro representa isso, representa o poder, representa esse mover. Nós temos que buscar com intensidade na nossa vida espiritual, aleluia, experimentar esse mover, experimentar dessa ação do Espírito Santo. Porque se não houver o mover do Espírito, não há vida. Se não houver o mover do Espírito, não há criação, não há fruto, não há produção. Aleluia. Se não houver o mover do Espírito na nossa vida, não há essa ação de Deus, essa projeção de Deus. Aleluia. Nós precisamos fazer com que o mover do Espírito seja algo realmente permanente sobre a nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos que realmente estar inteirado neste caminho, nesta ideia e neste propósito em nome de Jesus. Então, ressurreição de Cristo trouxe isso para nós. A vida de Cristo, como nós falamos, né, no vídeo anterior, o Espírito Santo tornou a trazer Cristo para isso, para que ele possa viver. Aleluia! Para que ele pudesse viver.
E ele trouxe Cristo dentre os mortos para que nós, uma vez que Cristo habite em nós, nós venhamos ser esse instrumento de vida. Venhamos ser esse instrumento, aleluia, de projeção de Deus, de cura, de milagre, de transformação, aleluia, de vida, de cura, de libertação e de salvação. Aleluia. O mover do Espírito Santo é fundamental e essencial para esse fim. Foi para isso que Cristo, ele falou, olha só o que Cristo falou em João capítulo 16, versículo 5 ao 7. Vejamos o que diz em João 16, 5 ao 7. Olha só. E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração encheu de tristeza. Todavia digo-vos a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. Amados, observe aqui o propósito, observe aqui, aleluia, o mistério que existe aqui. Sabe o que nós podemos entender, e eu enxergo aqui, de que Cristo está falando uma coisa que é mais ou menos isso. Olha, é mais importante que eu vá do que eu ficar. É mais importante que eu vá, porque o Espírito Santo tem que vir, do que eu ficar. Aleluia. Amados, aleluia. Havia mais valor e há mais valor, havia mais riqueza para a igreja, para o discípulo, a questão de o Espírito Santo vir. Mas se ele só poderia vir se Cristo fosse, porque é na sua ressurreição que isso tornou-se possível para a vida da igreja. Aleluia. É pela sua ressurreição que isso tornou possível. No entanto, ele teria que ser glorificado para que o Espírito Santo trouxesse, aleluia, a glória de Deus até nós. A testificação do que o Cristo que foi continua habitando entre nós. Então é mais importante, seria mais importante para a vida da igreja Cristo ir do que ficar. Aleluia. Porque ele indo, o Espírito Santo viria. Porque o Espírito Santo é a confirmação e a testificação de que Cristo continuaria vivendo, mas não simplesmente entre nós, mas em nós. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não seria interessante Cristo permanecer entre os discípulos até então? Não seria interessante por quê? Porque a confirmação da glória de Deus, do propósito de Deus, da obra de Deus na vida da igreja, seria a questão de Cristo e o Espírito Santo vir e ele habitar dentro de nós. Aleluia. Porque Cristo permanecendo entre os discípulos, o Espírito Santo até então não estaria em nós. Não estaria dentro dos discípulos, não estaria no interior dos discípulos, no interior de nós, no interior da igreja. Então era necessário Cristo não somente ser ressuscitado, mas ir para a glória de Deus, receber a majestade, para que o Espírito Santo trouxesse essa testificação da glória de Cristo, aleluia, até nós. Cristo em vós, a esperança da glória. É o que nós vamos ler em Colossenses. Então, a vida da igreja depende disso. A nossa vida, a vida da igreja no mundo depende desse fato. Logo, depende desse fato. Da ressurreição de Cristo trazer à existência o propósito de Deus. Trazer à existência o poder de Deus. Trazer à existência a glória de Deus para a nossa vida. E mais do que isso, ele ser glorificado e receber a majestade para que o Espírito Santo trouxesse até nós a glória desse Cristo, recebido no céu, a glória desse Cristo habitando dentro de nós. Essa é a grande revelação, esse é o grande poder, esse é o grande acontecimento, é o grande fator. É o grande fato na vida da igreja. Aleluia. É o mover do Espírito Santo dentro de nós. Porque quando ele move,
quando ele se move, quando ele se agita, quando ele se mostra existente na nossa vida, na vida da igreja, ele traz à existência aquilo que Deus projetou, a glória de Cristo, a vitória, aleluia, o reino dos céus, a vida eterna, aleluia, traz à existência, amado. O mover do Espírito traz à existência ao nosso coração esse acontecimento, aleluia, aleluia, esse fato da vida, aleluia, do reino de Deus, da glória de Cristo na nossa vida. É fato. O mover do Espírito é para isso, para trazer à existência o que Deus projetou. Para trazer à existência o que Deus, aleluia, projetou para a nossa vida. Então, uma vez que nós movimentamos em nosso coração, em nosso ser, nossa alma, em nosso espírito, toda vez que nós movimentamos a existência desse Espírito, aleluia, na oração, no louvor, oh glória a Deus, no testemunho, em tudo que nós fazemos, em todo momento que sentimos a presença do Espírito Santo, nós estamos trazendo à existência tudo que Deus criou e projetou para nós. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então é necessário que nós venhamos buscar o conhecimento desse mover do Espírito através da revelação do fato de Cristo ter ressuscitado. Ele habita. Olha só o que diz Colossenses capítulo 2. Olha só, amados, Colossenses capítulo 1, tá? Não é 2 não, é capítulo 1, versículo 24 ao 27. Que diz assim, ó: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja, da qual estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Aleluia. Aqui o texto está falando de um grande propósito, de um grande propósito, de um grande segredo, de um grande mistério guardado em oculto, que só poderia ser manifesto com um fato. Com qual fato? O fato de Cristo ter ressuscitado e o Espírito Santo ter sido derramado. Este é o fato, amado. Aleluia. Este era o grande segredo, o grande mistério guardado em oculto, que não poderia ser revelado de qualquer maneira, não poderia ser revelado de outra maneira, de outra forma, em outro tempo, senão este, o do Cristo ressuscitado. Louvado seja o nome do Senhor. O Cristo em vós, esta é a pregação, esse é o grande mistério que o apóstolo Paulo chamou a responsabilidade de dizer, ó, e para isso fui levantado para trazer esse segredo, fui levantado para trazer para a vida da igreja esse mistério, qual? O Cristo em vós. Esse é o grande mistério, esse é o grande segredo. A igreja precisa ter essa sensibilidade. A igreja precisa alcançar essa sensibilidade do grande mistério, amado. É o grande segredo guardado desde antes da fundação do mundo. Deus, Ele guardou. Deus, Ele cuidou. Deus, Ele poupou este momento para um momento especial. E este é o momento. Ele guardou todo esse segredo, esse mistério para este momento. Porque poderia ser possível e a possibilidade é possível. Nós podemos hoje viver isso. Em nenhum outro tempo se poderia viver. Aleluia. Alcançar essa glória, alcançar essa majestade, alcançar, amados, aleluia, essa riqueza. As riquezas da glória. As riquezas da glória. Ele chama das riquezas da glória. Que é o Cristo em vós, amado. É o Cristo em você. Esse é o maior de todos os segredos, o maior de todos os mistérios. É o maior de todas as riquezas. É a maior de todas as riquezas sobre a tua vida. É o Cristo em você, pelo Espírito Santo.
Por isso que ele disse, eu preciso ir, eu tenho que ir para que o Espírito Santo venha, para se confirmar isso, para que isso venha a ser realmente revelado. Porque senão ia continuar em oculto. Se Jesus não tivesse ido para que o Espírito Santo viesse, pudesse vir, isso ainda seria um segredo. Ainda seria um mistério para nós. Mesmo que Cristo permanecesse entre nós, mesmo que Cristo andasse entre nós, fazendo os milagres, continuando operando, ainda seria um segredo. Aleluia! Continuaria sendo um mistério para a igreja. Por isso eu tenho que ir para que esse mistério seja revelado. Eu tenho que ir para que a igreja viva isso, para que a igreja experimente isso, para que a igreja realmente receba esta riqueza. Qual riqueza? O Cristo em nós. O Cristo dentro de nós. Vivo dentro de nós. Não somente entre nós, mas dentro de nós. Esse é o grande mistério. Que a igreja precisa ter essa sensibilidade, precisa experimentar isso. Aleluia. Por isso que lá em Atos 2, eu não vou nem abrir, nós já conhecemos a passagem de Pentecostes, né? Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Ficai em Jerusalém até que receba, amados. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Esse é o grande acontecimento da vida da igreja, da história da igreja do Senhor Jesus. O maior de todos os acontecimentos. Aleluia. O Espírito Santo ter sido derramado. É o maior de todos os acontecimentos. É o maior de todos os fatos. Aleluia. É o Espírito Santo, amado. Portanto, eu chamo a atenção para você, para que você continue crescendo, para que nós venhamos, continuar crescendo no conhecimento de Cristo. Nós temos que acompanhar isso. Nós temos que seguir o caminho do Espírito Santo. Não há outro caminho para que você continue crescendo no conhecimento, buscando mais conhecimento, se não for pelo Espírito. Amém? Aleluia, se não for pelo Espírito. Portanto, experimente do poder, vá ao extremo, permita que o Espírito Santo vá ao extremo e ressuscite. Ressuscite tudo na tua vida, aquilo que está morto, aquilo que o diabo roubou, matou, destruiu. Experimente isso, amado. Aleluia. Busque o conhecimento de Deus no caminho do Espírito Santo, não há outro. Experimente. Vá às profundezas de Deus e receba revelação. E experimente do mover de Deus, do mover do Espírito sobre a tua vida. O mover do Espírito é fonte de existência. Ele tem que se mover. Ele tem que se mover. O Espírito Santo, ele tem que se mover. Aleluia. No momento que o Espírito Santo parar, no momento que o Espírito Santo ele para de se mover, nada acontece. Nada acontece. Perde a graça. Perde a graça na vida da igreja. Aleluia. A vida da igreja perde a graça. Perde o sentido. Perde o propósito. Perde o objetivo. Se não houver o mover do Espírito Santo, tudo se perde. Tudo se perde. Louvado seja o nome do Senhor, meu Deus, Pai amado, bendito para todo sempre. Abençoe essa pessoa, faça ela sentir, Senhor, no coração o desejo de buscar o Espírito, de experimentar o Espírito, aleluia, de experimentar o mover desse Espírito, o poder e o mover desse Espírito, para que haja, Senhor, para que esteja acesa, Senhor, a chama no coração desta pessoa, aleluia, a chama de buscar, aleluia, as coisas de Deus, de experimentar as coisas de Deus. Oh, glória a Deus, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandemente. Fique com esta palavra em nome de Jesus. Convido a você, no próximo vídeo, nós vamos fechar esse estudo, amém? Foram 8 tempos, né? O próximo vídeo será o 8º tempo. Nós vamos fechar, concluir. Isso aqui será uma conclusão legal da excelência do poder de Deus.
Trata da glorificação de Cristo, né? A excelência do seu poder. É o auge. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, e o que nós precisamos realmente buscar para que nós venhamos estar seguindo, continuar seguindo esse caminho. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Fique com esta palavra. E que você fique bem.